do Wilsinho hoje está completando 11 dias. 11 dias, eu estou muito feliz hoje nessa. Pastor, vamos orar aqui, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Pai, te apresento aqui diante do Senhor, neste altar consagrado ao Senhor, neste santuário, ó Deus, a vida do meu querido irmão, pastor Rodrigo. Pai, o Senhor já preparou a mensagem que vai dizer à tua igreja nesta noite. O Senhor sabe exatamente aquilo que foi preparado para esta noite. O Senhor sabe aquilo que o Senhor determinou para a tua igreja hoje. Se for a palavra de correção, que ela venha, ó Deus, com muito amor, com muita humildade recebemos. Se ela for uma palavra de motivação, ó Deus, que a gente receba também sair daqui alegre, contente, ó Deus, porque o Senhor ministrou os nossos corações. Pai, usa a vida do teu filho, do teu servo, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Boa noite, igreja, e a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Que bênção, né? Que atmosfera gostosa, que momento bom de poder estar louvando a Deus. Nós estamos aprendendo lá, aliás, já até terminou os estudos sobre adoração, sobre louvor, sobre adoração e louvor mesmo a Deus. Nós aprendemos que é uma ação, uma forma de demonstrar amor. Nós aprendemos que também está louvando, cantando e exaltando. Então, e nós estamos aprendendo isso com os nossos adolescentes, e tem sido uma bênção, e tem falado muito também nos nossos corações. Então, que momento muito bom de adoração a Deus. Esses cânticos veio como uma luva, que bênção, bênção mesmo. Que Deus possa agora nos abençoar através da palavra dEle. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos corrigir talvez, nos exortar, com certeza, né? Deus quer falar conosco, e Deus fala conosco através da palavra dEle. A palavra de Deus é a palavra da verdade e da vida, é o que traz vida, é o que traz verdade, é o que nos traz ânimo, é que fortalece a nossa fé, é a palavra de Deus. Então nós estamos neste momento muito especial do culto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu ia ler só o versículo 15, mas vou ler o versículo 14 também. Quem achou diz amém? Amém. Provavelmente vai projetar ali, mas vamos ler. Eu gostaria de ler aqui na versão da minha Bíblia, e você me acompanha aí na sua Bíblia, que diz assim, na versão da minha Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vou repetir o versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tem uma outra versão que diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Parecida com essa. Eu gosto muito de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, gosto mesmo.
Ele é um pastor bíblico, prega a palavra de Deus. Então eu sempre estou assistindo ele, sempre estou me edificando. A mensagem que ele traz edifica. Uma coisa que ele disse, e eu assisti essa mensagem há muito tempo atrás, só que nunca saiu do meu coração, porque eu tenho tentado exercê-la. Ele disse assim, em Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, está lá, mas sim contra principados, potestades, contra o mal, dominadores das trevas. E ele disse assim, não se engane, ou não vos enganem, achando que a sua luta, a sua maior luta, são com coisas. Não são com coisas. Nem todos, mas uma grande quantidade de pessoas, crentes, as suas maiores lutas são com pessoas. As nossas maiores lutas são com pessoas. E olha que a Bíblia nos ensina a não lutar contra carne e sangue. Mas o que mais tem nos incomodado como igreja são pessoas. O que mais tem desanimado o povo é pessoas. Só que hoje Deus quer nos trazer uma palavra de consolo e de libertação. E para muitos, e tomara que seja assim, seja apenas um conselho, para que lá na frente não erre. Talvez para outros seja uma palavra de libertação. E hoje eu disse para um casal ali, irmãos, quanto mais você é quem você é diante de Deus, quanto mais sincero você é diante de Deus, quanto mais você busca Deus de todo o seu coração, com toda a sua verdade, quanto mais eu, Rodrigo, busco a Deus, quanto mais eu, Rodrigo, cheios de limitações, busco a Deus, falando a Deus quem realmente eu sou, mais a graça de Deus superabunda sobre a minha vida, porque eu sou quem sou. Eu prefiro ser quem eu sou mesmo, e dizendo a Deus, Deus, sou essa pessoa e preciso de libertação, preciso de uma mudança, preciso ter um encontro com o Senhor nessa área. Eu confesso, Senhor, que a minha maior dificuldade é essa. Então, Senhor, hoje eu estou aqui para me apresentar diante de Ti, daquilo que o Senhor já sabe. O Senhor me conhece, mas hoje eu quero apresentar o que mais tem me incomodado, o que mais tem me afligido, o que mais tem me deixado abalado, e até mesmo com a minha fé abalada. Então, eu quero que você receba assim essa palavra de hoje, não como uma imposição, mas uma palavra cheia de amor, cheio do trato de Deus na sua vida, cheia da graça de Deus, porque Deus, como foi dito aqui, Ele nos ama, e Ele está pronto para nos abençoar, mas talvez tenha algo em sua vida que precisa mudar hoje, você precisa entregar hoje, amém? Mas a Bíblia nos fala sobre, e Hebreus nos exorta, o autor aqui nos exorta, que nós precisamos nos dar bem com as pessoas, e isso faz parte da santificação, faz parte do processo da santificação. Nós precisamos nos relacionarmos bem com o nosso próximo, nós precisamos
ter um bom trato com o nosso próximo. Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. Jesus fala que nós devemos servir uns aos outros. Jesus fala que nós devemos orar um pelos outros. Então a nossa vida e caminhada cristã, ela está diretamente relacionada na vida de comunhão um com os outros. É assim. É de Deus para mim, de mim para você. E a Bíblia fala, mas se eu precisar caminhar com você mais 1000 e tanto, ou 1000 léguas, eu não me recordo, depois os pastores me ajudam e me corrigem, eu vou caminhar com você mais tantos quilômetros se for necessário, porque a Bíblia nos ensina a ser assim. A Bíblia nunca ensinou você a andar sozinho, ou sozinha. A Bíblia nunca ensinou você a resolver os seus problemas sozinhos, pelo contrário, confessai as vossas culpas uns aos outros, né, pastor Vanderlei? Quando você recebe a oração do justo, ela tem efeito, né, pastor Wilson? Olha lá o pastor Wilson, testemunhando, todas as vezes que ele sobe aqui, ele testemunha, mas ele sempre diz, vocês oraram, todas as vezes, ele fala, louva a Deus, porque vocês caminharam comigo no momento mais difícil da minha vida, orando pela minha vida. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos andar juntos. E quando você não tem esse pensamento, essa percepção, este princípio bíblico que se torna valores em suas vidas, conforme o tempo vai se passando, alguma coisa está errada com a sua personalidade. E Deus quer tratar isso. Deus fala aqui através de sua palavra de raiz de amargura. E para entender raiz, nós sabemos que é algo que estabelece profundamente, é algo estabelecido profundamente, é difícil acesso, é difícil chegar lá, e é difícil de ser arrancado, e representa algo oculto, escondido, que não está aparente. É algo que está lá escondido, que talvez para você é algo insignificante, mas isso já vem fazendo efeito na sua vida há muitos anos, talvez, ou há pouco tempo. Isso vai crescendo, e o pior, vai crescendo no nosso coração, a cada momento, a cada hora e a cada instante, e a gente não acha que não percebe, mas nós vamos entender hoje que é perceptível sim. E também a Bíblia fala de amargura, que é ressentimento, rancor, mágoa não resolvida, quando não são tratadas, e ela envenena pensamentos, atitudes e relacionamentos. Uma pessoa amargurada, ela não se dá bem com ninguém. Se você se aproxima de uma pessoa amargurada, você fica no máximo 2 ou 3 minutos, você já quer ir embora. Acho que não é assim não, né? Porque existe uma amargura, e a Bíblia diz que contamina, e atinge aqueles que estão em volta, sabe? Irmãos, agora me fez lembrar, eu tenho um amigo que chama Miguel, é o pai de vocês, é o seu pai mesmo, pai de vocês. Um dia eu peguei uma empreita com o Miguel, falei, Miguel, apareceu aí um tronco de uma árvore para nós arrancarmos ela, vamos lá? Bora! O Miguel sempre falou, vamos embora. Como que a gente ia fazer? Chegou lá para arrancar aquele tronco daquela árvore. Quando nós olhamos assim, aquele tronco velho de uma árvore já, velha, o tronco estava até rachando, só que o problema é que tinha cimento em volta, né? Um pouco de cimento. Eu falei, Miguel, que isso, rapaz, isso aí a gente termina num dia, então vamos embora. Meus irmãos do céu, começamos a cavar. Já fez isso, Jonathan? Meu Deus do céu, começamos a cavar, e nunca que chegava na raiz. Falei, Miguel do céu, o que a gente foi fazer? E ele sempre motivado, não, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito.
E começamos a cavar, e a cavar. E nunca que as raízes da árvore apareciam ali para a gente cortar as raízes, para tentar arrancar o tronco da árvore. Meus irmãos, sério, a gente entrava dentro do buraco assim, ó, e a raiz nunca que aparecia, pastor Vanderlei. Quando apareceu, eu e ele, nós demos um glória a Deus na hora, assim, cortamos uma raiz, mas começamos a cavar, começou a aparecer várias outras raízes. Falei, meu Deus, o que a gente foi fazer? E logo, começamos a cortar as raízes. Só que, irmãos, tem árvore que tem como que é o nome? Peão. Tinha esse tal do peão. Meus irmãos do céu, o Miguel falou, Rodrigo, eu não queria te dizer nada não, mas eu já sabia, tem o peão, e vai ser necessário cavar muito mais agora. Eu falei, Miguel do céu, o que Deus quer falar com a gente? O que Deus quer com isso, Miguel? Bora lá. E começamos, chegamos lá, até que depois de 2 dias, tá, irmãos? Não foi no dia não, tá? 2 dias depois, conseguimos cortar lá embaixo, peão, é isso mesmo? O peão. Mas ainda pensa num peso. Quando nós olhamos assim, antes de começar o serviço, o trabalho, é algo insignificante, que não dava nem valor para aquilo. Mas quando nós começamos a cavar, nós entendemos o quão profundo estava, o quão enraizado estava, e o quão dificultoso estava arrancar aquele tronco de árvore. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que os irmãos já devem ter entendido. Tem coisas em nossas vidas que parecem ser insignificantes, sabe? Não foi nada não. Aquilo que aconteceu não foi nada não. Aquilo que eu passei não foi nada não. Aquilo que eu sofri não foi nada não. Aquilo que eu respondi não foi nada, aquela minha reação não foi nada, aquela mágoa, não foi nada não. Não foi nada não, mas pode ser isso que tem causado a privação da graça de Deus sobre a sua vida. São coisas insignificantes que você acha que é insignificante, que tem feito você ter essa frieza, essa aridez. Sabia disso? Eu achei que era insignificante, mas quando eu comecei a cavar, eu mais meu amigo Miguel, meu Deus, que significância tinha aquilo. Assim é em nossas vidas. Pastor, por que você está falando e por que desta mensagem hoje? Porque o dia é hoje. Eu quero que ao final deste culto, desta mensagem, você renuncie tudo aquilo que está te segurando e te aprisionando, talvez há muitos anos, ou talvez há pouco tempo. E se você entende que isso é de Deus, conhecereis a verdade vos libertarás. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus quer curá-los. Cura de Deus para a sua vida, cura de Deus para a minha vida, e eu sei o que eu estou dizendo. Quem me conhece um bom tempo, sabe o que eu estou dizendo. E assim é. E essas raízes de amargura, ela traz consequências terríveis. Ela rouba a nossa paz interior. A pessoa vive revivendo feridas antigas e não consegue, Danilo, sequer descansar em Deus mais. Não consegue deitar e colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir como Davi dormia. Pessoas começam a ter relacionamentos, e esses relacionamentos começam a ser afetados, e isso vai causando distanciamento, vai causando críticas, vai causando fofoca, vai causando divisões, disserções,
vai enfraquecendo a nossa fé e vai ocupando o lugar de Deus em nossa vida e vai gerando em nós incredulidade. Quanto mais amargo a pessoa é, quanto mais amarga ela é, mais incrédula ela é. Ela se torna uma religiosa de banco e nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. E nós devemos servir a Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir ao nosso próximo como se estivesse servindo a Deus. Mas nem isso, ela tem mais prazer. Ela não tem mais prazer. E a Bíblia nos traz um contraste de duas pessoas interessantes, que está lá em 1 Samuel e 2 Samuel, que fala do rei Saul e o rei Davi, vocês bem conhecem. E eu tirei eles como exemplos, sobre amargura e sobre perdão, amargura versus perdão. Eu tirei eles como exemplo. E a Bíblia fala desses dois personagens. Mas eu gostaria de falar primeiro de Saul. Todos nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel, porém escolhido pelo povo. O povo estava se sentindo tão oprimido pelos filisteus na época, que eles quiseram se parecer com as nações vizinhas, porque as nações vizinhas, elas escolhiam seus reis, aqueles homens de boa estatura, forte, guerreiros, boa aparência, homem que tinha estratégia de guerra. E assim, o povo de Israel, encurralados, falou: não, a gente precisa de um rei parecido com os reis das nações vizinhas. E quem estava lá? Saul. Então, o povo escolheu Saul, não pelo que estava aqui, mas pelo que estava aqui. O povo escolheu Saul pela exterioridade. A Bíblia diz que, lá em 1 Samuel 9,2, diz que ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto batia nos seus ombros, ou seja, o homem mais alto batia nos ombros de Saul. Ou seja, a sua escolha foi mais externa do que interna. Depois nós vamos entender que foi pago um preço por isso. Só que Saul tinha uma personalidade muito estranha, um perfil muito estranho. A Bíblia nos relata claramente que Saul era inseguro. Saul se preocupava agradar o povo e preservar a sua própria imagem. Sempre se preocupou em preservar a sua própria imagem. Ele não tinha obediência. Saul não era obediente. Saul governava muito mais pelo medo e pela aparência. Foi por isso que ficou com ciúmes de Davi. Aí começou, por conta dos ciúmes. Por conta dos ciúmes. Ficou com ciúmes de Davi. Tanto que gastou anos e anos perseguindo Davi, ao invés de governar o povo de Deus como deveria governar. Eu estou lendo um livro que chama, acho que os irmãos alguém já deve ter lido aqui, Imensurável Amor de Deus. Muito bom, eu aconselho. Imensurável Amor de Deus. E o autor, ele faz um estudo sobre Saul, do perfil de Saul, da personalidade de Saul. E eu achei interessante, anotei alguns pontos aqui. E o autor fala mais, ele diz assim, que Saul sofria de uma síndrome, e coloca um nome nessa síndrome, síndrome de Saul. Quem já ouviu falar? Síndrome de Saul. Então, e ele relata alguns pontos que ele conseguiu perceber na personalidade e no temperamento de Saul. E o primeiro deles é o afastamento e o isolamento. Saul já estava com ciúmes de Davi, Saul já estava com mágoa de Davi, Saul já estava querendo matar Davi.
Só que Saul demonstrava algo muito estranho, que era o afastamento e o isolamento, ou seja, a síndrome de Saul instigava ele a ficar afastado dos demais e das pessoas. Já percebeu? Quando a pessoa amargurada, ela gosta de estar lá isolada. Eu acho que vocês não já perceberam isso. A pessoa amargurada, ela gosta de estar isolada. Ela não quer estar no meio da convivência. Ela não consegue, na verdade ela não consegue. Mas outra coisa que foi identificado foi a possessividade. Era um homem egoísta, de mentalidade do tipo assim: é o meu ministério, o ministério é meu, e acabou. Eu não largo o osso, é meu ministério, eu não passo para ninguém, entendeu? Uma outra coisa interessante é, meu grupo, o grupo é meu e ninguém entra, ninguém sai, ninguém fica. Mas uma outra coisa interessante, minha opinião é a que vale, acabou. Mas olha outra coisa, meu emprego, o meu lugar, o lugar que eu sento na minha igreja. Outra coisa, uma atitude de total independência. E algo também que ele identificou foi a mentalidade de nós contra eles, ou seja, Saul começou a criar facções, e sempre discordando das pessoas, sempre criando facções, criava facções, mais facções, mais facções. E assim ele começou a manipulador, homem manipulador. E depois demonstrou a sua incapacidade de aprender. Ele não queria aprender, porque ele já achava que sabia de tudo. Incapacidade de aprender, nunca estava disposto a aprender, nunca está disposto a aprender, porque ela sempre vai ter a razão, e ela nunca vai parar para te ouvir e aprender mais contigo. Gente, eu já fiz parte, já liderei a melhor idade, mas como que eu gostava de sentar e apenas ouvir. Quando eu vejo os pastores aqui da minha igreja, com certeza, muito mais tempo do que eu de ministério, só fico observando para ver o que ele vai falar, para eu poder absorver, sabe? Outra coisa é atitude e crítica, e mais do que isso, críticas condenatórias. Ele conseguiu identificar, o autor conseguiu identificar isso nele. Conseguiu identificar um homem paciente, um homem desconfiante, um homem que vivia desconfiado de tudo e de todas as coisas, um homem desleal, um homem ingrato, e com idealismo doentio. Só ele tinha a ideia perfeita para tudo e todas as coisas. Por fim, Saul terminou derrotado, sem direção de Deus, consultando no final da sua vida até uma feiticeira, e morreu em batalha, ele e o filho dele. Fins trágicos. Mas quando olhamos para Davi foi o rei segundo o coração de Deus, escolhido por Deus. Quando Samuel foi ungir Davi, o Senhor disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou repetir, o Senhor disse: o homem vê a aparência. Nós gostamos muito de ver a aparência, porque a gente diz que a primeira impressão é o que fica, mas o Senhor vê o que está aí dentro do seu coração. E assim foi escolhido Davi. Ele era o menor entre os seus irmãos e pastor de ovelhas ainda, apesar de pecador e falho. Olha aqui, apesar de pecador e falho, tinha um coração quebrantado e arrependido diante de Deus, disposto a se arrepender. É por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Eu entendi isso. Um homem sincero. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 13, 22, que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Tudo o que Davi fazia
era a vontade de Deus. Sempre buscava a direção do Senhor antes de agir. A Bíblia diz em 2 Samuel 5,19 que a sua confiança estava no Senhor, não em sua força. Sempre confiou no Senhor, sempre esperou no Senhor, e liderava com coragem, com confiança em Deus e com compaixão. Você quer ver? Porque Davi reunia as pessoas rejeitadas, as endividadas, as oprimidas, e ele fazia daquelas pessoas, que eram pessoas descontentes, pessoas líderes dele. Davi terminou deixando um legado, preparando o caminho para o templo e para a linhagem messiânica, o caminho de Jesus. Então só fiz esse contraste para você entender e perceber a diferença de um homem que caminhava pelo caminho da amargura e o outro homem, rei, que caminhava pelo caminho do perdão. É por isso que você vê os salmos lá, sempre ele se quebrantando diante de Deus e pedindo perdão. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Enquanto Saul caminhava para o caminho da amargura, Saul tinha inveja de Davi, porque o povo admirava Davi. E em vez de lidar com seus sentimentos e ressentimentos, alimentou amargura para o seu coração. Ao contrário de Davi, Davi preferiu caminhar o caminho do perdão, porque parece que Davi já sabia que o caminho do perdão era o caminho da libertação. Libertação. Mesmo sendo perseguido injustamente por Saul, e teve várias oportunidades de matar Saul, não fez. Não fez. Vocês estão entendendo? Não fez. Ele teve oportunidade. Escolheu perdoar e confiar em Deus como seu único e justo juiz. Irmãos, é Deus quem é o seu juiz. Nós temos um advogado fiel, irmãos. Nós temos um Deus justo e fiel, que é o verdadeiro juiz. A amargura, irmãos, aprisiona e destrói primeiro aquele que carrega ela, depois aquele que está em volta dele. Mas o perdão, irmãos, liberta e abre espaço para as bênçãos de Deus. A amargura, irmãos, está nos privando da graça de Deus, mas o perdão está fazendo com que a graça de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Não fique longe da graça de Deus. A equipe, por gentileza, não fique longe da graça de Deus. Não fique longe, porque o perdão, irmãos, ele tem um efeito poderoso, e posso dizer espiritualmente, quando você perdoa, o mundo espiritual se movimenta. Amém? Quando você libera perdão, o mundo espiritual se movimenta. E enquanto você estava perdendo a batalha, porque não perdoa e não perdoou, não perdoava, você está perdendo a batalha. A Bíblia é clara sobre isso. Se você tem esse sentimento ou esse ressentimento, você está perdendo a batalha. Talvez aí está algo que você precisa refletir em sua vida. Talvez aí estará algo, o porquê que nada está acontecendo. Talvez aí estará algo, porquê que eu estou ressentida, ou porquê eu estou ressentido, o porquê dessa amargura, o porquê dessa raiva, o porquê desta rejeição. Mas quando você perdoa, irmãos, você é liberto.
A palavra de Deus diz em Colossenses 3,13: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Porque o perdão, irmãos, ele restaura relacionamentos e promove cura interior. O perdão te liberta, irmão. Te liberta. Traz leveza para a sua vida, traz paz, traz reconciliação com Deus e com os outros, irmãos. O perdão, irmãos, mostra a maturidade da sua vida espiritual, irmãos. Porque assim como Jesus Cristo na cruz do Calvário disse lá no findar da sua vida, ainda que ele ressuscitou depois, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O nosso maior exemplo de perdão, irmãos, é Jesus. Às vezes nós queremos tanto o perdão de Deus, mas nós não estamos sendo capazes de perdoar o nosso próximo. E isso priva o perdão de Deus, porque nós pedimos perdão a Deus: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Irmãos, será que nós estamos liberando mesmo perdão para aqueles que têm nos ofendido, irmãos? Será, irmãos? Eu não estou dizendo que você vai ter um relacionamento, uma amizade, não, irmãos. Eu estou dizendo que você só vai perdoar, irmãos, e você vai liberar isso. Você vai quebrar uma corrente que está entre você e a pessoa, e os dois estão livres. Mas você precisa tomar essa atitude de ser liberto. Precisa sim. Irmãos, feche teus olhos por um instante. Nós vamos cantar o louvor que nós cantamos no final aqui. Eu dei uma aceleradinha, irmãos, por conta do horário, mas eu quero que você saia dessa noite aqui cheio de saúde, irmãos. Cheia de saúde. Eu quero que você saia daqui cheia de saúde e cheio de saúde espiritual, irmãos. Eu quero que você saia daqui cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Saiu daqui convicto, consciente, perceptível de que Deus é contigo e que você está cheio de Deus. E se hoje é o dia de você liberar isso, faça isso hoje. Irmãos, aqui está uma pessoa que aos 4 anos de idade o pai abandonou, e logo depois a mãe abandonou, mas está aqui com o coração limpo, purificado, porque eu decidi perdoar, irmãos. A pior rejeição para uma pessoa é a rejeição paterna e materna, a pior. Mas eu decidi ser livre. Eu decidi ser livre. Decidi ser livre. Só quem já viveu com família alheia por conta de rejeição de pai e de mãe sabe do que eu estou dizendo. Só quem cresceu com isso no coração por muitos anos, até a vida adulta, sabe do que eu estou dizendo. E só quem decidiu perdoar e liberar esse perdão sabe do que eu estou dizendo, que o perdão ele cura, ele liberta, ele transforma, ele te traz uma nova realidade de vida, ele te traz um novo entendimento, uma nova percepção, ele te traz um novo ser. Então, irmãos, não saia daqui essa noite, irmãos, com o seu coração magoado, rancoroso, cheio de rancor, cheio de amargura, por conta do seu passado, irmãos, porque Deus te chama para ser uma pessoa nova. Deus te chama para viver uma novidade de vida. Então nós vamos cantar, e quando nós estivermos cantando, você vai entregar para Deus, fala: Deus,
está aqui a minha vida, a minha situação, aquilo que eu achava que era insignificante, Senhor, mas todas as vezes que alguém fala, aquilo volta porque está no meu subconsciente. Tem sim pessoas aqui que tem algo no subconsciente, porque todas as vezes que fala ou que se depara com algo parecido, volta a dor. Então, se está voltando a dor, Deus quer sará-lo, Deus quer curá-los. Então eu quero que você faça, se rasgue diante de Deus e deixe que Deus venha com a ação do Espírito Santo te trazer cura esta noite. Vamos cantar. Se você sentiu isso, se ajoelhe, fique de pé, fique sentado então, mas faça algo essa noite, porque Deus está só te observando para ver a sua reação e o seu passo de fé. Vamos cantar. Expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Traga cura, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que esteja a situação, controle ainda está, palma de tuas mãos. Traga cura, Jesus. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Traga cura, Jesus. eu creio. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Traga cura, Jesus. Eu creio. Traga cura. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Traga cura, Jesus. Traga a cura, Jesus. Receba em suas mãos, Jesus. Receba, Jesus. Receba, Espírito de Deus. Receba a causa desta vida, Jesus.